Caríssimos irmãos, queridas irmãs, quarto domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, domingo do pastoreio do ressuscitado sobre o seu rebanho, que somos todos nós. E para celebrarmos este domingo, a Igreja proclama para nós o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, este capítulo 10º do Evangelho de São João é como que a concretização da profecia de Ezequiel do Primeiro Testamento. Quando Deus disse pela voz do profeta que Ele mesmo enviaria um verdadeiro pastor para zelar pelo seu rebanho. E mais, Deus que diz que Ele mesmo viria para ser pastor do seu rebanho. João, então, nos apresentando esta fala de Jesus, de que Ele é, ao mesmo tempo, o pastor, a porta por onde as ovelhas devem passar, ouvindo a sua voz de pastor, para experimentarem, então, esta realidade da vida da ressurreição, nós vemos concretizada a profecia do Antigo Testamento. É muito interessante que neste Evangelho, Jesus primeiro se apresenta como o pastor, aquele a quem as ovelhas, ouvindo a voz, entram para o redil. E depois, dada a incompreensão dos seus discípulos, Jesus diz que Ele mesmo é a porta, ou seja, Ele mesmo é o caminho, esta realidade que se abre para manifestar a realidade de Deus a cada um de nós. No entanto, há um detalhe bastante profundo nestes 10 primeiros versículos do evangelista João. Jesus que apresenta uma outra figura, a figura do porteiro. O pastor só entra no redil quando o porteiro lhe abre a cancela. Aqui, meus irmãos, João nos apresenta Jesus como aquele que nos leva para além da realidade da morte, a realidade da vida eterna. Mas isso só foi possível porque o Pai, o divino porteiro, abre as portas da eternidade, ressuscitando seu Filho Jesus dos mortos. E ouvindo a voz de Jesus, passando por ele, é que nós chegaremos a esta realidade nova. Que maravilhoso quando Jesus diz:
o pastor chama as ovelhas pelo nome. As ovelhas escutam a sua voz e ele as conduz para fora. A mesma expressão que Jesus usou na ressurreição de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Ou seja, Lázaro, experimente uma realidade maior do que a realidade do sepulcro. Porque se a morte parece grande, em mim a morte é derrotada e a vida sim se apresenta com a sua máxima potência. É Jesus, meus irmãos, o bom pastor, a porta do redil, que diz a cada um de nós hoje: ao escutarmos a sua voz, ele nos levará para fora das nossas realidades de morte, para fora dos nossos sepulcros, para fora das nossas dores e desilusões, para fora daquelas situações que às vezes nós gostamos de cultivar, mas que não promovem a nossa humanidade, pelo contrário, fazem com que a nossa humanidade se desfigure diante do nosso Deus. Ele é o Supremo Pastor. Nós podemos ser o seu rebanho. Escutemos a sua voz, acolhamos os seus ensinamentos, passemos por ele e chegaremos à vida em plenitude. Que desça sobre cada um de nós neste domingo e sobre esta semana que ora iniciamos, as mais abundantes bênçãos de Deus. E não nos esqueçamos de rezar neste domingo e durante todos os dias desta semana pelas vocações. É Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Cristo chama, é preciso responder a Ele com generosidade. Deus vos abençoe.